Nossa série Andar por Cima, nós andamos por cima das situações, das circunstâncias, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos negar que na nossa vida existem problemas. Nós não podemos negar que sentimos necessidades, que temos fraquezas e que enfrentamos obstáculos. Nós temos que vencê-los na força do Senhor e no poder do Senhor. Amém? Nós andamos por cima de todas essas situações quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E hoje nós vamos andar por cima das coisas velhas. Amém? Andar por cima das coisas velhas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? 2 Coríntios 5,17. Nós aprendemos muito nesse versículo. Nós aprendemos muito com um versículo tão pequeno, tão curtinho, mas se alguém está em Cristo, se a sua vida foi entregue para Ele, se você está escondido na cruz do Calvário, se você está debaixo das asas do Altíssimo, amém? Aí você é nova criação. Se você já passou pela experiência do batismo, o velho homem já morreu, a velha mulher já morreu, e você nasceu, foi ressurreto com Cristo, amém? Você é nova criação, e com isso ele está dizendo: as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Dá uma glória a Deus, amém? E ele diz ainda: eis que surgiram coisas novas. Nós não podemos ficar presos ao passado, não podemos ficar presos nas decepções, nas dores, nas angústias. Não estamos negando que elas existiram, estamos dizendo que não vamos ficar presos, amém? As nossas feridas são curadas pelo Senhor, as nossas feridas são cicatrizadas pelo Senhor, amém? Não ficam abertas, estão cicatrizadas, porque o Senhor tem nos curado. Glória a Deus, amém? Então, as coisas velhas já passaram, e por isso o tema é celebração de um novo tempo, amém? Porque passados 3 meses, parece uma eternidade, né? Que nós ficamos sem culto, sem poder estar reunidos como família cristã, fazendo via internet, fazendo tudo aquilo que nós podíamos. A nossa caverna de Adulão lá em casa, né? O pessoal não imaginava que era tudo assim uma como é que fala? Criatividade, né? A criatividade, a iluminação, as coisas. Quem foi lá ver, que eu não lembro? O Mauro chegou, ele viu, aí foi alguém ver lá como é que era a nossa criatividade. O Domingos viu lá, né? Então, veja bem, nós não podemos ficar presos a tristezas e a situações desagradáveis, como essa situação de ficar longe da igreja. E talvez você tenha histórias no seu passado, um passado longínquo, ou no passado recente, mas você não vai apagar da sua memória, você só não vai ficar preso, amém? Deixa lá atrás, as coisas do passado deixa no passado, vamos viver o novo, tá certo? Mesmo porque no futuro vai passar outras guerras, outros problemas, vão passar outras lutas, mas aí alguém pode falar assim: mas eu ainda estou ferido. Deixa o Senhor te curar, na hora certa Ele vai te curar, amém? Em nome de Jesus. Quando você confia, entrega a sua vida, o teu coração ao Senhor, Ele cura, amém? E assim nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Então essa celebração de um novo tempo, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B, o final fala assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém? Fala: a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Então veja que quando a única maneira de nós entristecermos o Espírito Santo é quando nós não praticamos o Evangelho,
é quando nós viramos as costas para o Senhor. Então, enquanto você estiver em aliança com Ele, obediente a Ele, orando, pedindo perdão quando erra, se arrependendo, mudando de comportamento, buscando o conhecimento da verdade, da palavra, nisso você está alegrando a Deus. E quando Ele está alegre, aí então essa força de Deus vem se manifestar em nós. Amém? Em nome de Jesus, Paulo fala: quando estou fraco, aí sim que sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que ele está dizendo? Eu não estou triste, eu estou fraco, mas não estou triste, eu estou alegre no Senhor, eu confio no Senhor e o poder dele vem e se manifesta na minha vida. Toma posse disso aí na sua casa também. Amém? Então nós temos que celebrar e nós temos que ter uma disposição diferente, uma disposição interior muito mais madura. Está entendendo? Esse tempo de mudança de comportamento social, né? Esse tempo é um tempo que Deus está nos chamando para a maturidade. Então nós temos que ter um comportamento mais maduro, tá certo? Diferente, né? Que compreende o momento de crise, que compreende o momento de dificuldade, né? E que o nosso interior, estando limpo, estando em aliança com Deus, o nosso interior consegue combater toda essa contaminação mundana, toda essa ação do inimigo. Obrigado. Amém? Então depende de nós, depende de como nós encaramos as adversidades, e aí sim então nós lutamos e vencemos. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma disposição interior madura, tá certo? Outra coisa, essa exortação de Neemias, né? Quando ele fala: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está exortando o povo e dizendo: não é momento de chorar, não é momento de lamentar. Olha, Jerusalém estava em ruínas, os muros queimados, derrubados, as portas queimadas. Não é para você chorar a falência espiritual ou a falência financeira, não é ter a dor que todo esse coronavírus, essa crise está causando nas famílias, nas economias das cidades e das nações, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente não sabe o que fazer, muita gente não está recebendo a ajuda do governo ainda, e a projeção de que toda essa ajuda vai acabar logo é que no final do ano, se não houver uma retomada, o negócio vai ficar feio. Pois é, nós temos que encarar de forma otimista. Amém? Mesmo acontecendo o pior, o Senhor está conosco. Amém? O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos supre. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós temos que olhar, como Neemias está chamando a atenção, para olhar para o novo tempo, né? De olhar para o futuro, para as novas possibilidades, para as novas oportunidades, né? E se alegrar com uma grande obra. Eles tinham realizado uma grande obra, eles reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias, tempo recorde, obra com tanta oposição, com tanta ação do inimigo para paralisar. Mesmo assim, em 52 dias eles venceram. Então, olhe para frente. Você é um vencedor, você é uma vencedora. E em nome de Jesus, o Senhor está se alegrando com você. E a alegria dele é sua força. E você vai encarar e vencer muitas situações, inclusive essa que nós estamos vivendo. Amém? Então não chore, não murmure, não reclame. Encare de maneira otimista, andando por cima, em nome de Jesus. Então, quando nós, esse novo tempo, quando ele vem na nossa vida, quando ele se manifesta na nossa vida, quando a gente olha para tudo isso e enxerga oportunidades, a primeira coisa que nós recebemos é uma direção pela palavra. Amém? Hoje alguém me questionou, ontem aliás, sobre algumas situações pessoais. Eu falei: o culto de domingo vai responder para você. Está entendendo? E essa direção pela palavra
Porque vencer a crise, nós temos que vencê-la com as armas espirituais. E Deus, a palavra de Deus é uma arma espiritual, amém? Palavra do Espírito. Então a espada é a palavra do Espírito. Então nós temos que usar a palavra como arma e para recebermos a direção de Deus. Lá em 1 Samuel 30, versículos de 6 a 8, eu vou falar um pouquinho rápido, mas o que está acontecendo nesse contexto? Davi, ele estava com os filisteus, ele com os seus 600 homens, e eles estavam guerreando em favor dos filisteus, porque ele estava fugindo do rei Saul. Aí ele está voltando para casa, e a cidade chamada Ziglag está queimada, e o inimigo levou todas as suas famílias, suas mulheres, seus filhos, seu mantimento, seu gado, seu animal, levaram tudo. E esses homens, esses 600 homens, aqueles homens lá do início, lá da caverna de Adulão, rejeitados, amargurados, angustiados, endividados, que Davi cuidou deles e fez deles valentes, se tornaram os valentes de Davi. Esses mesmos homens queriam apedrejar Davi por causa dessa situação. E eles choraram, diz a Bíblia que eles choraram tanto que eles perderam até o fôlego, de tanto chorar. E Davi, nessa situação, de repente um líder amado, abençoado, de repente os discípulos queriam apedrejar ele. Ele já não era mais amado, ele já não era mais abençoado, eles não lembravam mais do que Davi tinha feito com ele, por eles, para eles. E agora ele está passando uma situação, um risco de morte. E aí o que ele faz? Ele chama o sacerdote, a estola sacerdotal, e aí ele consulta ao Senhor. Fala: Senhor, eu vou encontrar, eu vou vencer, eu vou resgatar. Ele falou: vai, você vai. Respondeu o Senhor: persegue-os, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém, queridos? Olha o que Deus está falando. Numa situação completamente adversa, onde até mesmo os seus discípulos, os homens de confiança dele, estavam desistidos, querendo até matá-lo, apedrejá-lo. Até nessa situação, quando ele busca a Deus, Deus fala: vai que eu vou te dar vitória. Glória a Deus. Então ele foi, conseguiu resgatar todos, tudo, eliminou o inimigo e Deus deu a vitória. Então veja que o olhar de Deus e a direção de Deus pela palavra, lá em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração é dele? Seu coração é totalmente dele? Deus não quer um pedacinho do seu coração. Ai, Deus, vou te dar todo o meu lado esquerdo do meu coração. Não, Ele não quer. Ele quer tudo. Quando fala coração, ele fala sua vida, seus sentimentos, seu pensamento, seus desejos. Ele quer você, seu coração, você é inteiramente dele. Então, se você é totalmente dele, se o seu coração é totalmente de Deus, os olhos dele estão sobre você. Fala amém. Em nome de Jesus. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Que Ele quer ensinar, quer mostrar o caminho em que nós devemos andar, porque Ele quer nos aconselhar. Um dos nomes de Jesus é conselheiro, amém? O Espírito Santo, ele é o ajudador. Então veja bem, ele quer nos aconselhar, ele quer dirigir os seus olhos para nós, amém? Mas só quando nós também queremos. Se você não quiser, Deus não vai insistir. Deus não vai te obrigar a seguir a Ele. Você tem que querer. E muitos de nós que se diz crente não querem. Por quê? Que se você pedir direção para Deus, Ele vai te dar direção. Você fala assim: mas essa é difícil.
O jovem rico chegou e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para dar a salvação? Aí ele falou, né? Aí falou: tudo isso eu já faço. Ah, então tá, então agora você vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Isso não. Então o coração não era totalmente de Deus, tá entendendo? Ele falou: não, isso não. Mas se você é totalmente de Deus, tudo é de Deus. Quando Deus chegou para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque e vem sacrificar ele para mim. Ele não falou: oh Deus, eu esperei 25 anos por essa bênção. Agora que o menino está com uns 12 anos de idade, agora que ele vai virar um hominho, o senhor pede para eu sacrificar. Se eu falar isso para Sara, Sara me sacrifica antes, senhor, né? Ele não falou nada. Sacrifica o seu filho. Vai lá no monte, mulher. Vou lá. Ele foi. E na hora que ele foi sacrificar, Deus falou: parou. Por quê? Porque Deus não queria o filho dele, Deus queria ele. Deus não quer as suas coisas, Deus quer você. Fala amém. Amém. Às vezes ficamos presos a coisas, a pessoas, a sentimentos, e não nos entregamos para Deus. E Deus, ele fala assim: você pode ter tudo o que você quiser, desde que o seu coração seja totalmente entregue para Deus. Nós erramos quando nos sentimos e damos valor a muitas coisas diferente do que Deus quer para nós, e quando Ele pede sacrifica, nós não queremos sacrificar. Nós não queremos sacrificar. Está entendendo? Agora, quando Abraão ofereceu, ele falou: não precisa, eu quero o seu coração. O jovem rico, se ele falasse assim: ok Deus, Jesus, eu vou lá vender, Jesus podia falar assim: não, pode ficar para você, vamos, segue comigo, não tem problema não você ser rico, já vi que o dinheiro não te domina, amém? Agora, muitas pessoas deixam o evangelho por coisas tão pequenas, por dinheiro, por prazeres, por coisas materiais, por cargos, né? Por ocupar situações sociais onde eles vão ter status sociais, e aí se corrompem. Então Deus quer ensinar o caminho, fala amém. Amém. Mas para quem o coração é totalmente dele. Então o nosso coração, se o nosso coração é totalmente dele, ele vai nos ensinar o caminho. O olhar dele, os olhos dele vão estar sobre nós, e ele vai nos orientar, se nós quisermos ouvir. Se nós quisermos ouvir. Agora ele fala assim: os olhos de Deus sobre eles, a atuação do Espírito Santo dentro deles. Então veja que cada vez que nós removemos os obstáculos e deixamos o poder do Espírito Santo, o poder da palavra operar em nós, aí sim nós damos oportunidade e damos caminho para que Deus haja, tá certo? Agora veja Isaías 30, 21. Vou esperar você abrir para você ter tempo de riscar esse versículo aí, anotar ele, grifar, não é riscar da Bíblia, é grifar ele. Isaías 30, 21. Deixa eu olhar nessa outra versão aqui. Diz assim: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti: este é o caminho, andai nele. Eita, eu vou ler na outra versão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo: eu estou tão pertinho de você que você vai ouvir. Segue aqui. Talvez ele diga ainda: não segue aí não, vem por aqui, ó. Não faça isso. Às vezes você está choramingando, reclamando,
que algo não está dando certo na sua vida. Presta atenção. Muitas vezes nós somos teimosos em fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Aí não vai dar certo. Viu? Muitas vezes nós queremos tomar caminhos diferentes dos de Deus. Aí também não vai dar certo. Então nós temos que ter o caminho de Deus e do jeito de Deus, na maneira que Deus ensina. Ah, mas se fizer do jeito que Deus ensina, não vai dar certo. Ô meu irmão, se você não confia em Deus, o que você está fazendo na igreja? Se você não confia na palavra de Deus, então você não é cristão, você não ama a Deus. Quem me ama, ama a minha palavra, obedece os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então o nosso coração é totalmente de Deus. Então presta atenção, nós temos que obedecer. À medida em que nós aprendemos, nós temos que praticar. Amém? Então algo que rouba o seu coração é algo que está te levando à idolatria. Porque nada pode estar acima de Deus. Qualquer coisa que esteja acima de Deus é idolatria. Então a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A avareza é amor ao dinheiro. A avareza é idolatria. Está entendendo? Ou seja, a pessoa põe o dinheiro acima de Deus. E isso não pode, porque quem te dá o dinheiro é Deus. Quem te dá condições de trabalhar e ganhar o dinheiro é Deus. E existem princípios a serem seguidos. Então, veja, ele está dizendo: se o seu coração for totalmente dele, os olhos dele estarão sobre você, e ele vai estar falando ao seu ouvido: segue por aqui. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos da direção de Deus. Nós não podemos sair fazendo na doida. Nós não podemos sair por aí tomando decisões, falar: agora eu vou ligar para o apóstolo orar para dar certo. Eu oro e peço para dar certo, mas você, antes de fazer, tem que orar a Deus também. Ou: apóstolo, me ajuda a orar, eu estou buscando a direção, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Peça oração, peça para Deus, não desista de fazer, e também não vai fazer de qualquer jeito, tá certo? Deus vai te dar o caminho, em nome de Jesus. Outra coisa, então, nós falamos que quando o novo tempo se manifesta, primeiro nós recebemos a direção da palavra de Deus, amém? A segunda coisa, quando o novo tempo se manifesta, é uma perseverança gerada pela alegria, a perseverança dentro de nós, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, porque em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que ele está falando? No meio de um monte de tribulação, talvez tivesse uma epidemia de outro vírus, que não seja o coronavírus, no meio de muita luta, no meio de muito problema, ele fala: com a alegria do Espírito Santo, eles venceram essa situação, eles enfrentaram essa situação. Não é porque você está passando uma tribulação que você não vai ter a alegria do Espírito Santo. A única coisa que rouba a alegria do Espírito Santo é o pecado. Davi, quando peca e ele vai se arrepender, e ele escreve o Salmo 51, ele fala: torne a dar-me a alegria da salvação, me devolva a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Por quê? Por causa do pecado. Agora, tribulação não pode roubar a alegria espiritual. Problemas, lutas, dificuldade financeira não pode roubar a alegria espiritual. Paulo fala em Filipenses 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece, no versículo 13. Só que antes ele diz: eu posso ter fome, posso estar de barriga cheia, posso ter muito, posso ter pouco. Eu posso. Por quê? Porque eu tenho um Cristo, eu tenho um Deus, eu tenho um Salvador que me fortalece. Amém? Dá um glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Então, veja que
Quando você está nesse novo tempo do Senhor, quando você está venceu as coisas velhas e você começa essa celebração, os olhos do Senhor estão sobre você, o Senhor está dando direção, e Ele diz: mesmo que você passe tribulação, a sua alegria vai te dar força para vencer. Amém? Então, essa alegria espiritual não é um sentimento de alma. A alegria de alma é algo externo. Tipo, você recebeu uma promoção, está dando cambalhota por aí, dando pirueta, porque está difícil a coisa, né? Recebeu uma promoção, é uma alegria imensa, glória a Deus, né? Vai nascer um filho, está chegando o Daniel, que alegria, o coração bate mais forte, só quando fala Daniel capítulo 5, você fala, Daniel vai nascer, né? Então, veja, uma alegria externa. Agora, a alegria espiritual, ela é interna. O mundo pode estar caindo, você tem alegria da salvação, você tem alegria porque você tem o Espírito Santo. Você tem alegria porque o Senhor está olhando para você. Você tem alegria porque o Senhor está soprando no seu ouvido: vira aqui, vai ali, siga ali. Amém, querido? Você tem alegria porque Ele dá ordem aos anjos dele para te guardar em nome de Jesus. Você tem alegria porque Ele diz que o justo não vai passar privação, não vai sofrer necessidade. O filho do justo, sua descendência, não vai mendigar o pão. Amém? Essa é a alegria, em nome de Jesus. Se os nossos filhos não vão mendigar pão, é porque eles vão ter condições de comprar o pão deles. A provisão de Deus vem desse forno do céu, vai mandar corvo alimentar eles, que nele alimentou o profeta Elias. Vai fazer a farinha e o azeite multiplicar por anos a fio, quanto for necessário, porque a provisão vem de Deus. Amém? Vai multiplicar pães, vai multiplicar peixe, vai multiplicar azeite, Ele vai fazer o que for necessário. E os poços que eles cavarem, vai ter água. Amém. Eles não vão trabalhar em vão. Amém? Eles não vão trabalhar em vão. Nós não vamos trabalhar em vão. Os nossos poços, mesmo que o inimigo entulhe alguns, vai chegar a hora que nossos poços vão ter águas vivas. Amém, querido? E nós vamos desfrutar dele. Então, não desista. É tempo difícil, é tempo de crise, é tempo de tudo, mas nós temos um Deus maior que tudo isso, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Aplauda aí na sua casa também. Glória a Deus. Então veja que alegria é algo que vai além de uma satisfação por coisas emocionais, materiais, sentimentais, financeiras. Tem gente que fala assim: mas você está rindo do quê? A salvação, a vida eterna, essa alegria, essa coisa poderosa que o Senhor nos dá. Amém, queridos? Essa alegria não pode nunca parar. A alegria espiritual não pode ser explicada. Não tem argumento de explicar. É tão diferente de todo sentimento, tão diferente de toda emoção, viu? De qualquer coisa que nós passamos aqui na terra, porque a alegria espiritual, ela vem do céu, ela vem de Deus. Amém? Por isso nós temos que estar em comunhão com Deus, nós temos que estar em aliança com Deus, nós temos que estar em fidelidade com Deus, para que essa alegria se manifeste em nós e através de nós. Então, Romanos 8, de 6 a 13, ele fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém?
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém? Olha que tremendo. Muitas vezes nós queremos satisfazer a carne, mas a carne leva à morte. Nós temos uma dívida, não é uma dívida de carne, uma dívida material. Nós temos uma dívida espiritual, porque é a morte e a ressurreição de Cristo. E nós então vivemos no Espírito e vamos herdar a salvação. Glória a Deus, em nome de Jesus. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, e haja provação, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança deve ter ação completa, ir até o fim, não pode parar no meio do caminho, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então, eu comentei na oração com os irmãos de Cândido Mota na sexta-feira, na vigília que fizemos. Falei, alguém falou assim: glória a Deus porque você é um homem perseverante. Eu comentei, depois comentei com a minha esposa, a pastora Mona Lisa. Eu falei, tem outra opção? Tem outra opção? Ser perseverante é palavra de ordem. A salvação se conquista pela perseverança. Nós não temos outra opção. Eu acho que eu vou parar. Perdeu. Acho que eu vou andar para trás. Retrocedeu para a sua própria destruição. Não tem outra opção a não ser perseverante. E aqui está dizendo ser perseverante até o fim, até ter ação completa, até tudo se completar, até você partir para a glória ou até Jesus voltar. Amém? Não tem opção de parar. Não tem, eu vou tirar férias de Deus. Não tem essa opção. Não tem opção de ficar na zona de conforto. Eu vou esperar. Eu entreguei na mão de Deus. Tem crente que fala isso. Entreguei na mão de Deus, não faz mais nada. Não existe isso na palavra. O preguiçoso, Deus larga para trás. Viu? E tem gente que fala ainda assim: Deus conhece o meu coração, eu não preciso ficar. Precisa sim. Precisa orar, precisa jejuar, precisa obedecer, precisa praticar a palavra. Se você não faz nada disso, Deus sabe que o seu coração não está correto. Se você não é fiel, Ele sabe que você não está sendo fiel. Se você está com medo, Ele sabe que você é medroso. Se você é covarde, Ele sabe que você é covarde. Ele conhece o seu coração. Mas Ele fala: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Amém? Em nome de Jesus. Então faça a sua parte, persevere, vá até o fim. E Tiago está dizendo: considerem, meus irmãos, está falando para os crentes, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que alegria? Por que alegria? Porque nós temos Deus, e nós vamos ver os milagres, nós vamos ver a glória de Deus acontecendo, nós vamos ver o poder de Deus se manifestando. É alegria. Por mais que na hora que nós estamos passando a luta, a tribulação, a gente não enxergue motivo, razão para ficar alegre. A gente fala assim: não tenho vontade nem de comer, nem de tomar banho, não tenho vontade de nada. Mas a alegria espiritual precisa existir. Você não pode abandonar. Provação, privação, luta, tribulação, pode dar o nome que for, isso não pode roubar a nossa alegria. Amém? Considere isso alegria, porque toda vez que nós passamos tribulações, a mão de Deus poderosa vem sobre nós e os milagres acontecem. Glória a Deus, em nome de Jesus. Terceiro ponto:
Quando nós estamos vivendo o novo, olhando para o Senhor, não olhando para trás, não olhando para o passado, nós temos uma visão de um futuro glorioso. Amém? 1 Samuel 16, ele fala assim, versículo 1: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Porque o Senhor havia rejeitado. Vou pular. Versículo 7, fala assim, 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Samuel, um homem de Deus, desde sempre, foi gerado porque Deus abençoou, porque a mãe dele orava e clamava por um filho, amém? E ele precisava vencer uma frustração. Ele era o juiz de Israel. Israel não tinha rei, porque o Senhor era o rei de Israel. E quando eles pedem um rei, o Samuel, que era juiz, ele se sentiu rejeitado. Mas o Senhor falou para ele assim: Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Eu vou dar para eles um rei. E agora eles vão saber o que é sofrer para servir um rei. Mas Samuel, ele tinha que vencer essa frustração. Ele tinha que enxergar o novo tempo. Deus escolheu então Saul. Só que Saul, ele desobedeceu, e Deus rejeitou ele, e levantou Davi, e mandou ele na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, ungir um filho dele. E passam os filhos, os bonitões, os grandões, e fala: é esse, não, porque ele não queria um igual Saul, porque Saul, ele era tão alto, que o segundo mais alto de Israel, estava no ombro dele. Só que não era um homem com um caráter firme. Ele tinha uma autoestima baixa. No dia que escolheram ele, que ele ia ser ungido rei, ele estava escondido atrás da bagagem. Deus teve que dedar, porque falou: cadê o homem? Não veio. Deus falou: está escondido atrás da bagagem. Eles foram lá e acharam ele escondido. Quando ele chega para Jessé, o Samuel chega para Jessé e fala: seus filhos acabaram? Porque Deus falou: não. Fala assim: você não tem mais filho? A Jessé: tem mais um. Aí ele fala: nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. E ele chega. Deus fala: é esse. Não tinha cara de rei, não tinha tamanho de rei, mas tinha coração. Deus sonda do coração. Amém? Vai falar: encontrei o homem segundo o meu coração. Deus pode falar isso quando Ele olha para você? Encontrei um homem segundo o meu coração, encontrei uma mulher segundo o meu coração. Ele está olhando para você. Ele pode falar isso? Em nome de Jesus, seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, quebrantado, que adora, que serve a Ele, em nome de Jesus. Então Samuel estava vendo a visão, estava só enxergando o momento, ele não estava enxergando para frente, né? Atos 13:22 fala isso que eu estou falando agora. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? O que Deus quer de você? Que você faça a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é a nossa vontade, é a dele. Ele está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Os governantes perdem o controle, as pessoas perdem o controle, mas Deus não perdeu o controle de nada. O mundo e tudo que está acontecendo no mundo está nas mãos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Por isso nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas. Então veja que Davi tinha o coração que Deus precisava.
um homem segundo o meu coração. Samuel despertou para enxergar a obra de outra forma. Ele não pela carne, não pela escolha dos homens, mas pelo Espírito Santo, segundo a escolha de Deus. O seu espírito tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Como que você ouve a voz do Espírito Santo? Quando você se quebranta na presença dele, quando você ora a ele, quando você lê a palavra, quando você espera nele, quando você não sai fazendo as coisas que você acha que é certo. Amém? Então, no seu quebrantamento, na sua adoração, o Espírito Santo vai falar com você, você vai ouvir, segue aqui, vira ali. Amém? Faz isso, não faz aquilo. Quantas vezes nós fizemos coisas e achamos que era de Deus fazer, mas não era de Deus, nós queríamos, não era Deus que queria. Aí nós falamos, é de Deus. Você foi, Deus dá liberdade permissiva, você vai lá e faz, no fim se dá mal. Às vezes a ganância, de querer a oportunidade naquela hora, não é porque apareceu alguma coisa que é seu, está entendendo? Nós temos que saber a hora certa de todas as coisas. Então hoje Deus está derramando sobre mim, sobre você, essa visão espiritual, e tudo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Recebe essa unção aí, recebe essa visão espiritual, que nem tudo é como os homens veem. Deus não vê como o homem vê. Amém? Em nome de Jesus, Ele sonda o coração e Ele quer olhar para você e saber se o seu coração é totalmente dele ou não, em nome de Jesus. Então Neemias, ele trouxe essa visão para o povo, porque quando ele fala que a alegria vem do Senhor, a nossa força vem da alegria que está no Senhor. Então ele fala que ele deixou de ter vergonha, o povo deixou de ter vergonha, reconstruir os muros de Jerusalém no tempo recorde. Então eles tinham isso para comemorar. Nós temos muita coisa para reconstruir. Nós temos que reconstruir nossas vidas em muitas áreas. Nós temos que reconstruir a igreja, os ministérios, a nossa chamada. Muitos pararam com a sua chamada, muitos cruzaram os braços, deixaram para os outros fazer, acharam que não era de Deus estar servindo a Ele. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de reconstruir, é tempo de retomar, é tempo de deixar as coisas velhas para trás, as suas mágoas antigas para trás, os seus pecados antigos para trás, tudo para trás, se arrependendo, pedindo perdão. Deus vai lançar no mar do esquecimento e você vai começar um novo tempo no Senhor. Amém? As coisas novas do Senhor estão sendo liberadas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está abrindo portas incríveis. Nós temos que acreditar. Portas incríveis. E nós temos muito para comemorar em nome de Jesus. Há uma promessa que no final dos tempos a riqueza do ímpio virá para a mão do justo. Você é justo? Amém. Você é justo aí? Amém? Então se prepare. Se o seu coração é do Senhor, se você está totalmente em Deus, se prepare para receber as riquezas na sua mão. As promessas do Senhor vão se cumprir. E Ele está dizendo que quem está em Cristo, se você é totalmente de Jesus Cristo, você é nova criação. E diz que as coisas antigas passaram e as novas coisas já surgiram. Já está liberado no mundo espiritual. Tome posse, que vai trazer, a sua fé vai trazer do espiritual para o natural, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos chamar o Ministério de Louvor aqui, vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos tomar posse dessa unção, essa visão espiritual de que tudo vai mudar na nossa vida, amém? Então essa visão espiritual, e nós olhando com fé, aí sim as coisas mudam, amém? Cuidado com a murmuração, muito do agir de Deus. Espera aí que é um recado para alguém, talvez seja para você aí. Muito do agir de Deus é completamente diferente do que nós pedimos.
Talvez você fale, não é de Deus, porque eu não pedi isso para Deus, eu pedi outra coisa. Se o que você pediu não é para o seu bem, Deus não vai te dar. Prestou atenção? E se você insistir naquilo que não é de Deus, da maneira errada, o que vai acontecer é que em vez de ser bênção, vai virar maldição. Deus abençoa muitas pessoas, mas o uso errado da bênção torna maldição. Aí foi Deus que fez errado? Não. Deus te deu a bênção, mas você não soube usar. Aí você perde. E Deus, quando Ele quer tratar conosco, Deus ungiu Davi rei, amém? Mandou Samuel lá, ungiu ele. É esse. Deus não vê como o homem vê. Deus sonda o coração. Achei o homem segundo o meu coração. Davi foi ungido rei. Ele já se tornou rei de fato? Não. Ele era rei de direito, mas não era rei de fato. Quem era o rei ainda? Saul. Ele ajudou Saul, foi usado por Deus para libertar Saul, lutou as guerras, venceu as guerras. Aí começaram a cantar. Saul venceu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Levantou o que? Um ciúme. E Saul começou a perseguir Davi para matar. E Davi teve que fugir. Mas ele não era ungido rei? Era, mas ainda havia um rei vivo. E ele não podia ir lá matar o rei. Quando ele teve 2 oportunidades de matar o rei, ele cortou a orla do manto dele. Ele se arrependeu disso. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Tem muita gente que não teme se levantar contra os ungidos de Deus. Mas tema. E Davi foi perseguido até que ele se torna rei de Israel. Deus tinha que fazer o quê? Tratar Davi, tirar o Saul de dentro de Davi, para que ele não fosse rebelde, para que ele não desobedecesse, para que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. De repente Deus está tratando com você na sua adversidade. Deus está tratando com você para que você chegue no ponto que Ele quer. Amém? E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Adore a Ele.
Senhor que habita em nós. O Senhor nos chama de filho, porque nós temos o Filho. Quem tem o Filho, quem tem o Pai. Aleluia. Enche-nos, Senhor, dessa nova unção. Enche-nos, Senhor, dessa visão. Que nós não fiquemos olhando para trás, não fiquemos olhando para um passado triste, para situações negativas. Possamos falar como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ó Senhor, e o Senhor sabe o que tem para nós. O Senhor tem caminhos de paz. O Senhor tem soprado no nosso ouvido. Faz com que nós possamos ouvir a Tua voz. Oh, e nos perdoe pelas vezes que não demos atenção à Sua voz. Nos perdoe pelas vezes que achamos que não era o Senhor falando. Nos perdoe pelas vezes que resolvemos desobedecer àquilo que o Senhor falou. E que nós possamos ouvir a Tua voz, seguir o Teu caminho, fazer a Tua vontade. Que nós possamos nos humilhar diante de Ti, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. Tu és um Deus bendito. Nós queremos Te adorar, Te adorar e Te adorar e Te agradecer, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Oxa, labastura. A visão de um novo tempo, em nome de Jesus. A visão espiritual, visão de um futuro glorioso. Aleluia. Também uma perseverança, Senhor, gerada pela alegria que vem do alto, que vem de Ti, e que a Tua palavra nos dirija. Ó Pai, nós celebramos esse novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda, aleluia. Tu és um Deus bendito. Aleluia. Aleluia. Amém. Esse pedacinho de pão, Pai, eu consagro a Ti este pão que representa o corpo de Jesus. Que ao comermos do pão, a unção de cura, de libertação, de salvação venha sobre nós. Coma do pão em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Da mesma forma, nós tomamos esse cálice. O suco da vide fala do sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz. O sangue da nova aliança, o sangue que nos lava de todo pecado, que nos redime de todo pecado, o sangue que nos renova. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há poder na Santa Ceia. É um ato profético. Fala da morte e da ressurreição de Cristo. Fala de que um dia nós vamos estar com Ele. Nós vamos ver o que vemos em espelho, nós vamos ver face a face. Beba do cálice em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. O Senhor Jesus diz: Pai, está consumado. Ou seja, vencemos. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A morte não pôde deter Ele. A morte não pôde segurar Ele. E Ele fala: eu te dou a vida eterna. Amém? Amém? Se alegra no Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar. Aleluia. Vai bendizendo o nome do Senhor. Vai bendizendo, aleluia. Não olhe mais para as coisas velhas. Coisas novas estão chegando, aleluia. Ande por fé e não por vista. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai dando glória.
Aleluia! Nada além do sangue. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Queridos, vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos, primícias e ofertas. Amém? Você sabe que é bíblico e que nós precisamos cumprir com os princípios e seguir a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, Ageu fala assim, que estão trabalhando, ganhando salário, mas quando o salário não saco furado. Por quê? Porque se esquecem da casa do Senhor. Tem suas casas apaineladas, decoradas, mas se esquecem da casa de Deus. E ali estavam falando da reconstrução do templo, né? Naquele tempo, Ageu era o profeta na época de Esdras, e havia a reconstrução do templo. Naquela época, um tempo que eles saíram do cativeiro babilônico e foram reconstruir o templo do Senhor. E Ageu fala: sabe por que você ganha muito e não tem nada? Porque você não coloca Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar também nas áreas, na questão financeira. Confiar que Deus vai multiplicar. Amém? Não tenha medo, porque Ele diz que Ele multiplica a 30, a 60 e a 100 por ano. Amém? E Ele fala que quando você é dizimista, Ele repreende o devorador e abre a janela do céu e te dá maior abastança. E quando você primicia, santifica toda a massa, todo o seu recurso, ele é santificado, e aí a glória do Senhor vem, não por causa do valor financeiro, da quantidade, não, mas por causa da fidelidade. Amém? Em nome de Jesus. Quando uma viúva pobre colocou lá no gasofilaço, né, que é o cesto de colocar ofertas, naquele tempo não tinha envelopinho para colocar dentro, né? E as pessoas colocavam grandes somas ali de oferta, só que eles eram ricos e aquelas grandes somas não faziam diferença para eles. Veio uma mulher viúva, pobre, e deu uma moedinha, tudo que ela tinha. Jesus falou: para tudo, escreve isso nos evangelhos, escreve isso, porque isso é que eu quero, fé, confiança. Da pobreza dela, ela deu tudo. Amém? Então, onde está o valor da oferta? É quanto vale para você. Se vale pouco, é pouco. Se vale muito, é muito. Tá certo? Quanto é o valor do dízimo? 10%. Se você ganha 1 milhão ou se você ganha 100 reais, não importa, entrega o dízimo. Se o seu dízimo for moedinhas, entregue as moedinhas. As primícias, a palavra fala em Ezequiel que você deve entregar aos sacerdotes. Amém? A primícia equivale a um dia do seu trabalho, a 1/30. Nós arredondamos 3%. 3% de quanto você ganha. Ou seja, não é a quantidade, é a fidelidade. E a primícia, ela atrai a honra. E quem entrega a primícia tem o direito a receber uma bênção na sua casa. E Deus quer abençoar a sua casa. Por isso, seja primiciador. Dízimo 10%, primícia 3%. E você vai ver a glória de Deus. Existe um mistério, um sobrenatural nos princípios bíblicos. Amém? Glória a Deus. Porque nós não podemos olhar com os olhos da carne. Nós não podemos ser carnais, como nós falamos na ministração toda. Nós temos que ser espirituais. Não adianta você falar: eu acredito nessa parte da Bíblia, mas nessa não acredito, que aí você está pecando, porque você tem que acreditar na palavra como um todo. Essa eu quero obedecer, essa eu não quero. Não distorça a palavra, não distorça o evangelho. Siga o que está sendo ensinado, o que está sendo ministrado. Em nome de Jesus, você vai colher os seus frutos. Glória a Deus, amém? Aí também, se você quer fazer a sua oferta, entregar seu dízimo, sua primícia, você tem aí a conta da igreja e você pode fazer a transferência, o depósito bancário. Nós vamos orar também pela sua oferta, pelo seu dízimo e primícia, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos consagrar e já vamos encerrar nosso culto. Glória a Deus. Pai, nós oramos pelas ofertas, os dízimos e primícias, pelos tributos. O Senhor sonda o coração, o Senhor sabe
quando estamos sendo corretos ou não. Nos perdoe pelas vezes que não fomos corretos e possamos andar em retidão. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor libere prosperidade, libere bênção na casa do teu povo e traga multiplicação para a honra e glória do Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar em nós e nos fortalecer em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana próspera, abençoada, feliz.